O Bitcoin não é apenas uma moeda digital, ele é um fenômeno, uma inovação que desafia todo o sistema financeiro como conhecemos. Ele foi lançado por uma figura misteriosa, conhecida pelo pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Quem é essa mente brilhante por trás da maior revolução monetária do século? Imagine uma moeda que não é impressa, não é controlada por nenhum governo e pode ser enviada globalmente em segundos. Será esse o ouro digital do século XXI? É o que veremos nesse vídeo. Nos aprofundaremos na história da moeda digital que mudou e mudará para sempre a história financeira. Mas antes, nos ajude com seu like, com a sua inscrição aqui no canal e com a ativação do sininho para não perder os próximos conteúdos e apoiar esse projeto. E também vale lembrar que nada aqui nesse canal é uma recomendação de investimento, é apenas um vídeo informativo para que você possa analisar e estudar ativos digitais. No dia 31 de outubro de 2008, Satoshi Nakamoto publicava o famoso White Paper, com o título Bitcoin, o sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, que apresentava a ideia e os princípios do Bitcoin, uma moeda digital criptografada que seria descentralizada através do blockchain. E alguns meses depois, no dia 3 de janeiro de 2009, o próprio Satoshi minerou o famoso bloco Gênesis, e assim nasceu o criptoativo Bitcoin. Você deve estar se perguntando o que é Satoshi Nakamoto, White Paper, Peer-to-Peer, Blockchain e Bloco Gênesis. Mas deixa que eu respondo para vocês. Só tem um problema. Quem ou o que é Satoshi Nakamoto? Bom, eu também não sei. E eu não sei. E provavelmente ninguém sabe, a não ser o próprio Satoshi. Ele é um mistério no meio da comunidade e no mundo atualmente. Talvez um dos maiores mistérios da história. Não se sabe se é uma pessoa ou um grupo de pessoas. Só se sabe que ele era bem ativo em fóruns de criptografia na internet. E já debatia sobre a criação de uma moeda global nesses fóruns. Mas em 2010 ele simplesmente sumiu da face da Terra. E ninguém mais ouviu falar dele, e ele também não deu mais nenhum sinal de vida. A gente tem algumas suspeitas que giram aí no mundo, que a turma tenta descobrir quem que possa ser esse Satoshi Nakamoto. Eu vou falar algumas dessas suspeitas aqui, porém existem milhares. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar milhares e milhares de suspeitas. A primeira suspeita é Gavin Anderson. Ele recebeu o controle do código do Bitcoin do próprio Satoshi Nakamoto em sua última aparição, que no caso foi em 2010, onde no tweet ele deixa bem claro que passaria o código do Bitcoin para esse cara. Ele é uma das principais suspeitas. Outra suspeita é Ralph Finney, ou Finney, não sei pronunciar. Foi a primeira pessoa a receber uma transferência de Bitcoin em 11 de janeiro de 2009. Ele foi um programador que ajudou o próprio Satoshi no projeto do Bitcoin. Naquele mesmo dia que ele recebeu a transferência do Bitcoin, ele publicou talvez o que seja o tweet mais importante da história do Bitcoin, o tweet Running Bitcoin. Infelizmente ele veio a falecer aos 58 anos de uma doença degenerativa. E uma curiosidade interessante é que o seu corpo foi congelado para ser revivido no futuro. E aí que tá uma das grandes teorias. Quem sabe ele não volte quando a mineração do Bitcoin acabar e ele revele-se o próprio Satoshi Nakamoto. Outro cara que é uma suspeita é Nick, e esse nome aí que eu não sei pronunciar também. Ele é um dos suspeitos porque ele criou algo chamado BitGold, que também é uma moeda digital descentralizada, que é praticamente o Bitcoin. É a mesma semelhança, tem as mesmas semelhanças do Bitcoin, porém ela não foi para frente. E esse é um dos motivos dele ser associado, porque ele criou o mesmo projeto que o Satoshi criou para o Bitcoin. Talvez o BitGold não foi para frente, daí ele desenvolveu esse projeto com outro nome e quem sabe tenha conseguido investimento suficiente para colocar para rodar esse projeto. E a última suspeita que eu acho a mais interessante de todas e que eu resolvi trazer aqui mais na zoeira, provavelmente ele não é, mas o Elon Musk é uma das suspeitas de ser o próprio Satoshi, o CEO da Tesla e da SpaceX, isso mesmo. Ele virou uma das suspeitas após um dos seus funcionários terem dito que ele poderia ter criado o Bitcoin. Enfim, essas são apenas 4 suspeitas, existem milhares. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar. Mas tudo isso é apenas para resumir que ninguém sabe e talvez nunca saberemos quem foi o Satoshi Nakamoto. Até porque eu acho que ele não revelaria a sua identidade depois de ter criado algo que bate de frente com os governos. Outra coisa que você pode ter ficado em dúvida é o que é o White Paper. Basicamente, é um documento que foi publicado pelo próprio Satoshi Nakamoto, onde ele descrevia todo o projeto do Bitcoin. Só que ele descreveu de uma forma tão bem e resumida que esse documento tem apenas 9 páginas. Nele, ele descrevia que era um projeto de uma moeda digital que usaria criptografia
e sua estrutura e que usaria uma rede sem intermediários, o que tornaria o Bitcoin independente de qualquer governo ou banco central. Esse documento se você pesquisar na internet, ele tá liberado e você consegue ler ele. Se eu encontrar, eu vou deixar o link aqui na descrição para caso você ficar curioso e querer ler essas 9 páginas, eu vou deixar aí, tá bom? Outra dúvida que você pode ter tido naquele meu pequeno resumo é o que é peer-to-peer. O termo em português é pessoa para pessoa. Vou usar um exemplo para explicar para você. Para você transferir o dinheiro que você tem na sua conta para outra pessoa, você precisa de um banco para realizar essa transferência. Agora, com esse sistema peer-to-peer, a gente vai tirar esse banco ou instituição da jogada. Ou seja, você manda direto da sua carteira para outra carteira, sem ter um banco por trás aqui para validar. E talvez esse sistema tenha tornado o Bitcoin tão interessante para muitas pessoas, porque quem nunca teve uma pequena dor de cabeça com algum banco? Nesse caso, você não teria mais as dores de cabeça que um banco te proporciona. E por último, talvez sua última dúvida daquela minha pequena explicação é o que é ou o que foi o bloco Gênesis. Foi o primeiro bloco minerado pelo próprio Satoshi e ele recebe uma recompensa pelo Bitcoin, assim mostrando como funcionaria a emissão dos Bitcoins, a mineração, a validação de transações. Esses blocos são basicamente um conjunto de transações. Quando uma pessoa manda Bitcoin para outra pessoa, ela cria uma transferência que é registrada na blockchain e fica dentro de um bloco, cheio de outras transações, que quando é validado pelos mineradores da rede, é adicionado a uma cadeia de blocos anteriores e esses mineradores recebem uma pequena recompensa em bitcoins. E é através desse processo que surgiu o Bitcoin. É assim que se cria novos bitcoins. Lembrando que os bitcoins só podem ser criados até o limite máximo de 21 milhões de bitcoins, que é assim que Satoshi programou seu protocolo, tornando a moeda muito escassa e sendo mais um ponto atrativo para o Bitcoin. Por que eu expliquei esses pequenos termos que foram usados na minha pequena explicação? É basicamente um modo fácil e simples de você conhecer essa moeda que vem dominando o mundo. Eu acredito que agora você tenha conhecido um pouco mais do Bitcoin e que também entendeu como e quando ele surgiu, suas funcionalidades, quem é o seu possível criador. É um vídeo simples, bem rápido mesmo. Poderia me estender e falar sobre a sua valorização e alguns acontecimentos que tornaram o Bitcoin famoso, como quando ele foi aceito pelo próprio Elon Musk como forma de pagamento na sua empresa da Tesla. Mas isso é meio que uma história para outro vídeo que eu irei trazer em algum momento. Eu espero que essas pequenas explicações, esse pequeno resumo tenha feito você entender o que é essa revolução histórica que a gente está vendo no mercado financeiro com o Bitcoin. Do fundo do coração, eu espero que você tenha gostado. Então, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E comenta aí o que você quer ver aqui no canal para me trazer um vídeo explorando melhor esse mundo dos criptoativos. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.